a nossa humilde, digamos assim, com as nossas limitações, né? Mas assim, é um assunto que eu creio que, como o Luiz Felipe falou, é algo que a gente pode também, por experiência de vida, compartilhar. É o capítulo 2 do nosso livro hoje, né, que estamos estudando aí o módulo de família cristã, os que estão no primeiro encontro hoje. E hoje a gente vai falar sobre dois temas assim, que são bem peculiares, inclusive, né, que é noivado e casamento no âmbito da família cristã. É um assunto bastante interessante, extenso, tanto para nós que somos casados, né, para aqueles que ainda, né, almejam, e até para os nossos jovens aqui, né, ainda adolescentes, mas que daqui a pouco vão para o Senhor, daqui a pouco também vão começar, né, a se encaminhar para isso. E erramos muitas vezes de não tratar desses assuntos justamente com eles, né? E deixamos muitas vezes o mundo falar disso da maneira errada, né? Falar de relacionamento, falar da importância disso, e muitas vezes passar a imagem errada, a imagem do mundo, né? Enquanto nós, pais, nos calamos nesses assuntos, e em vez de nós estar trazendo isso para os nossos filhos, conversando com eles sobre isso, né? E aqui é importante porque é interessante a gente ver o modelo cristão, desde o noivado ao casamento, né? Mas muitas vezes nós chegamos na igreja, nós já viemos de uma forma errada. Muitas vezes tivemos um começo de relacionamento no mundo, né? Chegamos na igreja com algumas cicatrizes. Então, às vezes por isso é tão importante a gente estudar isso e entender, mesmo nós já tendo percorrido um caminho literalmente talvez maior, porque tem jovens, né? Falavam sobre isso de última aula, que precisam de orientação, que precisam de ajuda, que estão no nosso meio, e nós precisamos orientá-los para que eles não cometam os mesmos erros que nós cometemos por ignorância, por estarmos fora do convívio cristão. Amém? Então nós vamos começar aí falando de noivado, na página 29, 30 aí, né? O nosso primeiro assunto hoje. Então vamos falar aí do noivado. Amém? Todos encontraram? Elas bem diferentes. Vocês é um livro um pouquinho diferente, mas eu creio que os assuntos devem ser, se fugir um pouquinho. Eu acho que não, pode ser que mude um pouquinho a página, tá? Mas procura aí o capítulo 2, né? É noivado. pai. Página 31. Mas é o segundo módulo, a menos que houve mudança no livro, né? Pode ter sido também. Qual que é o tema? Noivado e casamento, acho que talvez. É 35. Acho que quando terminou um módulo, começa um novo. Funções do lar. 35. Será que é? Não, acho que ainda tem um pouquinho adiante. Eu tenho as perguntas, normalmente é onde tem as perguntas e... mas é que tu está em outro livro. Tu está em outro livro. Ó, aqui terminou o módulo. Então, aqui ó, 27. Obrigada. É um pouquinho diferente, para talvez o assunto não tenha, né? Então, a primeira questão, né, que nós vamos falar ali sobre o noivado, né, que vai falar, eu fiz um resumo, então a gente vai conversando, eu vou botando alguns tópicos e nós vamos, né, debatendo sobre isso. Então, eu vou falar, notório, né, que é um compromisso sério, né? Quando a gente se encaminha para o noivado, aqui faz uma comparação, né, com a igreja e com Cristo. Nada mais do que essa comparação é muito válida, né, do momento em que a igreja vive hoje em relação a Cristo, como noiva do Senhor, que está se preparando, né, conhecendo ao Senhor, buscando intimidade, buscando se conhecer com Jesus para, né, esperar a vinda do Senhor. Então é muito usada essa comparação, né, o noivo e a noiva de Jesus com a igreja, nessa condição, desse sentimento de conhecimento, né, de se conhecer. Então ali também tem alguns textos que vão ser falados, né? Esse texto que a gente fala, onde faz essa comparação, vai estar lá em Coríntios 11, 2, mas também vai ter lá em Oséias, ele vai falar, despertai-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em fidelidade. Então fala também ali, né, sobre essa questão do noivado, que ele usava esse termo para o povo de Israel
com Deus e agora depois do Novo Testamento a igreja com Cristo, né? Esse compromisso importante, né? Então é um período de transição onde o jovem, né, que até então estava na sua mocidade, tinha, a gente diz assim, os seus desejos, os seus anseios, né, as suas vontades próprias, agora ele começa a conhecer uma pessoa, já tem um certo relacionamento, mas a visão agora começa a mudar de uma visão, né, para um compromisso mais sério, onde sai daquela coisa meio fantasiosa da adolescência, daquela situação assim de imaginar aquele casamento da princesa, da Cinderela, do cavalo branco, né? Onde tudo é perfeito, tudo é uma casinha bonitinha, onde só enxerga na sua visão o amor, né? Que vai ser lindo o tempo inteiro, que não vai ter responsabilidades, que não vai ter problemas. Então, quando se assume o compromisso do noivado, começa a ter mais ciência, né? O casal, de que eles começam a assumir um relacionamento, um compromisso, né, que eles querem firmar ali na frente, né? É importante também falar, ali vai mencionar, né, que essa aproximação ela deve começar a acontecer no nível espiritual, no nível, né, de também emocional, né? Aí vem aquela questão que até não está tanto no livro, assim, a gente fala muito de conversar, alinhar objetivos, né? Olhar realmente se a pessoa orar juntos para que Deus venha confirmar, sair um pouco daquela paixonite, né? E olhar realmente para o compromisso que está se pensando. Às vezes a gente vê entre jovens, né? Muitas vezes que a gente brinca, né? Então lá começa um namoro sem nenhum objetivo, né? Não sabe nem o que vão fazer, o que vão trabalhar. Aí falam do casamento, não tem dinheiro nem para, ainda vive nas custas dos pais, não faz a mínima ideia do que é assumir um compromisso de casamento, né? Então a ideia é que quando você vai para o noivado, já começa algo assim, não, peraí, vamos pensar junto, vamos começar a planejar uma vida a dois. Como que é as nossas responsabilidades, o que nós vamos estar assumindo, né? Nós estamos nos preparando, né, para um casamento. E isso primeiramente é algo quando você assume essa responsabilidade diante do teu futuro cônjuge, quando você se coloca diante e diz assim, não, eu realmente quero, né, estar contigo, e da mesma forma diante da sociedade e da igreja, estou dizendo, olha, eu pretendo assumir, né, um relacionamento, criar uma família com essa pessoa, com essa irmã, que também é irmã em Cristo, ou com esse irmão em Cristo, né? Então, toda a seriedade que isso envolve, né? E aí também a gente tem que pensar que noivado não é ensaio para casamento. Tá? O que a gente quer dizer com isso? Nós sabemos que nada mais é quando você pensa dessa forma, eu vou ensaiar aqui para o casamento, né? Ter relações íntimas. Isso não é aprovado pelo Senhor, não tem nada a ver. Isso nada mais é do que prostituição. Então, dentro do meio da igreja, a gente tem que entender que o noivado é uma preparação espiritual, né, para isso. E que ela deve ser assumida de forma... me fugiu a palavra, né, mas por vontade própria. Qual seria a palavra, Lucas? Me ajuda aí. Por vontade própria. Né? Espontânea. Espontânea. Isso, muito obrigado. Por livre e espontânea vontade, não por pressão de ninguém, né? Precisa ter essa vontade real. E ela realmente deve ser assumida com seriedade, com maturidade, né? E o noivado ele também é um tempo, né, que não deve também ser excessivamente longo, né? Então só deve se assumir um noivado quando já começa a realmente se prever, não é algo para se fazer levianamente, deve ser feito com responsabilidade, né? Já realmente visando um relacionamento. E é um tempo também de realmente ver se vamos dizer assim, se deu match, né? Usar uma brincadeira mais atual, né? Se realmente o casal tem Deu liga. deu liga. Me achou a palavra. Se entende, né? Se tem um companheirismo, se conseguem se enxergar juntos no futuro, se os dois têm objetivos parecidos, né? E aí vai falar assim que toda vez que a gente, de repente, assume um noivado, né, e por algum motivo acaba
desfazendo, né? Claro que não é esse o desejo, que se deve assumir o noivado já com pensamento, mas ao mesmo tempo, se durante o noivado se perceber, se verificar que não é do Senhor, que realmente não tem as afinidades necessárias, é melhor que se termine no noivado do que se continue e se concretize o erro para sofrer uma vida inteira, né? Então tem que ter essa consciência. Claro que não deve se noivar e desnoivar, noivar e desnoivar levianamente, né? Porque isso mostra que você, de alguma maneira, não está seguindo a vontade do Senhor, né? Então, digamos assim, eu interpretar uma vez errado, né? Vai lá, quem sabe duas, né? Vamos pensar. Mas também não pode ser uma coisa que, né? Viver nesse erro. Porque aqui, né, até fala no último texto sobre isso, né? Nota-se que todos os passos dados em falso, eles desonram o Senhor e o testemunho na igreja, né? Então, se você tem um noivado, né? Ou começa um noivado levianamente, começa e tal, são passos em falso, né? E claro que a gente não é perfeito e pode errar, mas também, né, tem que ter não pode ser encarado dessa maneira assim, levianamente. Amém? Comentários, eu fiz uma síntese aqui, né, da parte, assim, então não estou lendo ali, irmãos, tá? Mas a gente tá dando uma passada aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Só um acréscimo, eu vejo assim que a parte do noivado é interessante porque tu vê aquela questão do jogo desigual, né? Perfeito. Que é nesse momento que você vai identificar realmente, né? Conhecer a pessoa, não é após o casamento, tem que ser nessa parte aí do relacionamento. E é isso que a gente falou, às vezes entender exatamente também do jogo desigual, de analisar realmente se é o momento certo do casamento, se existem condições em todos os aspectos, né? Se existe realmente um alinhamento, se existe maturidade, se os dois estão realmente prontos para dividir, a gente vai ver aqui no casamento, né? Se existe um entendimento, a maturidade dos dois, de entender que agora nós deixamos de ser partes separadas para ser um, né? Se essas peças, né? Vai dar encaixe aí. Tem um pregador que disse que o noivado e o namoro foi feito para dar errado. O casamento tem que dar certo. Tem que dar certo. Olha, exato. Mas é claro que assim, a gente precisa educar e ensinar os nossos filhos, né? Que quando a gente está na igreja, a gente não começa a namorar por namorar, né? E para isso existem convivências, grupos de jovens que a gente precisa muito incentivar. E os jovens, eles podem sim sentir aquele que, né? Começar a gostar da pessoa, né? Andar junto, conversar, mas não precisa, né? Esse conhecimento é natural e precisa acontecer, mas não deve transpor algumas linhas, né? Tem que andar na linha reta, não dá para criar desvios e começar a trazer práticas do mundo, né? A questão da prostituição, da fornicação. Então tem que ter esse cuidado para que o jovem, né, se conheça e tudo, mas que mesmo quando começa-se um namoro, né, já se comece um namoro pensando no noivado, né? Pode ser que não funcione, né? Começou a se conhecer, viu que não deu certo, ok? Mas já com um pensamento. Eu falo isso porque às vezes a gente vê, às vezes, né, crianças novas, às vezes 13, 14 anos, nossos filhos falam, né, na escola, talvez a gente que viveu no mundo, né, veio do mundo, esse pensamento já muito cedo, né? E hoje em dia também essa sensualização muito jovem, que o mundo tem trazido cada vez mais para a adolescência, né, que não é uma fase ainda propícia para isso. Então vai antecipando muitas coisas e muitas vezes daqui a pouco estão de namorico sem nenhum objetivo, né, para frente, né? Então não faz sentido, né? Não faz sentido isso. O ideal é a gente já ir andando por esse caminho. Claro que nem falou, vai haver esse conhecer, né? Daqui a pouco, poxa, eu olhei para uma pessoa, né? Um jovem olhou, acho que se interessou, mas quando chegou, começou a conversar, né? Porque infelizmente não, natural que o primeiro vislumbre, né, se dê pela visão, né? Você olhou, de repente, né, tchan, deu um tchan, né? Mas às vezes vai conversar, o tchan virou tchum, né? Não funcionou. Né? Então é importante esse convívio, e isso traz uma maturidade, né? Amém? Alguém quer acrescentar mais aí, falar sobre o seu noivado? O Lucas teve um noivado na igreja, né, Lucas?
glória a Deus, que bênção, né? Eu também tive, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Quando eu conheci minha esposa, eu estava assim, tipo crente Raimundo, né? Pé na igreja e no mundo, estava chegando, né? E daí já trouxe ela de arrasto junto, né? E daí a gente foi, assim, tendo nossa caminhada de fé juntos, né? Desde o nosso noivado, um pouco antes, a gente também se batizou, mas infelizmente a gente trouxe, né? Já vinha do relacionamento errado, né? Começamos no mundo, sofremos nesse sentido, né? Então, tem os meninos aqui, mas não é nada de feio, né? Mas a gente tinha um relacionamento assim, monogâmico. Quando nós falamos em noivado, olha como tem consequências, né? Quando nós falamos em noivado e fomos sentar com o pastor e conversar, Deus falou muito comigo sobre essa questão de se guardar, mostrou, acusou do erro, né? A gente vivia juntos, dormia junto, né? Praticamente o tempo sempre, na minha casa, na casa dela, a gente estava sempre junto. Então já estávamos tendo uma vida de casados. E quando a gente foi falar com o pastor sobre noivado, isso bateu forte, sabe? Deus falou comigo sobre isso. Mas aí já vem aquela questão assim do sentimento de rejeição. Então quando eu fui falar com a Elaine sobre isso, sobre o que Deus tinha, ela se sentiu rejeitada, né? E Deus deu a graça, porque quase que ali, né, terminou o nosso relacionamento, porque ela entendeu que eu estava rejeitando ela, né? Porque já havíamos, né, começado errado, e o pecado traz consequências, traz mazelas, né? Graças a Deus, Deus deu sabedoria, deu discernimento para a gente sentar, para a gente conversar, e Deus foi direcionando, né? E tudo no fim acabou bem, né? Continua bem, não acabou nada, né? Continua aí há 21 anos e está tudo bem, né? Então é um exemplo, né? Mas que a gente vê muito no mundo, né? E como o próprio Lucas falou, né? Essa falta de cuidado do noivado, de preparar os noivos para a vida de casados, tem nos feito ver dentro da igreja, né, nossos jovens muitas vezes se casando no impulso, né, e logo terminando um casamento que não é a vontade do Senhor, né? A gente sabe disso. Então que esse cuidado, que isso possa também estar na nossa vida. Amém, irmãos e irmãs? Agora as irmãs começaram a ganhar força nessa sala, coitadas, a Maria e a irmã já estavam cansadas de caramba, sozinhas por aí, ó. Firme e forte vocês duas aí, ó. Vamos firmar o pé aí no que vem para, né, vamos lá para ir acompanhando. Até porque você vai, né, mas elas têm mais um ano ainda, elas vão estar conosco e já estão indo para o médio aí, já estão quase metade do médio, quase, já, uns 4 módulos, mas tá bem? Noivado, então, ok, irmãos? Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Não, está bem explicado. Ou entenderam tudo ou nada, né? Vamos pensar pelo melhor. Vamos ver se eu vou noivar. Oi? Quanto tempo de noivado para casar? Quanto tempo seria o ideal? A palavra é assim, o noivado não deve se estender por muito tempo, né? Não faz sentido um noivado de 10 anos, né, irmãos? E a gente vê isso no mundo. Mas por que existe no mundo noivado de 10 anos? Porque na verdade já são casados, entendeu? Não, já são casados, na verdade já vivem uma vida de casado, entendeu? Daí, Eu acertei. Oi? Eu acertei. O quê? No primeiro dia a gente namorou, no segundo noivemos, no terceiro casei. Não, também errou. Também errou. Aí já, né? Mas é verdade isso. Eu sei, mas também não tá certo, né? Então, assim, quer dizer assim, que da mesma forma a gente não deve, é importante isso, né? Que deve ter um tempo. O noivado não deve ser extremamente longo, né? Como se diz. E a pessoa também não deve alongar o noivado com medo de assumir compromisso, né? Porque, que a gente falou, se você já está assumindo o noivado, então você já vai assumir o noivado com a pretensão de se casar, de construir uma família. Então não faz sentido a pessoa ficar alongando o noivado, não deve, né? Alongar o noivado por medo de assumir o compromisso. Então não devia nem ter noivado. Mas naquela época a gente não estava na igreja. Não, exato, né? Você, irmão, aqui nós estamos brincando contigo, né? Mas foi em 3 dias. Mas eu conheci, irmãos, casais que ficaram, sei lá, 8, 10 anos noivos. Pode se deixar. Na verdade, já tinham vivido, né, um casamento. Então, normalmente o noivado não vai durar isso, porque se você realmente está se guardando o Senhor, se você está se cuidando, você vai se modelando e você quer ter uma vida, né, virar uma sua carne, você quer realmente
ter uma vida a dois com a pessoa que você está noivando. Então é natural que isso caminhe para o casamento, né? Amém? Então vamos para o item 2 ali, casamento. E aí, né, vem o nosso texto bastante conhecido, até eu preguei sobre isso, até eu brinquei com ele antes em casa, caramba, ó, quase podia ter usado, se eu tivesse o livro antes, era quase a pregação, né? Mas não foi copiado do livro. Isso é bem isso, quer dizer que a gente fala a mesma língua, né? Que quando a gente busca na fonte do Senhor, quando a gente busca, estuda, a gente começa a ver convergência com aquilo que, né? Estranho seria se eu tivesse estudado a palavra e buscado o conhecimento para pregar e tivesse tudo diferente do livro, né? Porque é o... aí estava errado, né? Estava ruim o negócio. Bom, então assim, ali vai dizer, né? Foi Deus quem estimou que a solidão não seria boa, né? Então lá o texto, né, que fala muito sobre isso, que é Gênesis 2:24, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então o casamento é uma questão assim que Deus viu que a solidão não é boa, o ser humano é um ser associado, né? Ele foi feito para viver em grupo, mas assim, né, também com a sua companheira. Vamos ler esse primeiro textinho aqui que vai falar, interessante, é uma boa introdução. Foi Deus quem estimou que a solidão não seria boa para a sua criatura. Esse interesse de Deus foi a grande bênção para Adão. Toda iniciativa e ação foi da parte de Deus. Chegada a hora, por ele determinada, levou Adão a uma companheira. Levou a Adão uma companheira, né? Então Deus mesmo, não foi Adão que pediu para Deus uma companheira. Deus viu que era bom e assim trouxe, né, a Eva para completar Adão. Ali no item 2.1, né, então vai salientar isso que fala sobre o casamento monogâmico, né, irmãos? É até um assunto que não precisa muito falar, a palavra é muito clara, a gente sabe muito bem disso, que a palavra vai dizer que o casamento, claro, ele tem o intuito de trazer uma união e junto gerar mais vida, né? Através do casamento, a continuação da vida, né? Através dos filhos, e isso só é possível, né? Na visão bíblica a partir de um casamento monogâmico, né? Homem e mulher. E a própria palavra nos textos não deixa margem para isso. São duas partes diferentes, né? Homem uma parte diferente da mulher, que precisam essas duas partes diferentes se encaixar para formar uma, né? Então não tem como biblicamente falando, duas partes iguais, ali não se encaixa, precisa de ser monogâmico, né? Então essa é uma só carne que vai falar ali no item 3, nós vamos entrar aí. Então, biblicamente falando, né, por mais que a gente vê todo tipo de como diz assim, texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Então a gente vê todo tipo de heresia sendo pregada. Hoje a gente vê intituladas igrejas, né? Homossexuais, igrejas que pregam, né? O homossexualismo, às vezes até dirigidas por casais homossexuais, querendo encontrar amparo na Bíblia para isso, né? E para isso muitas vezes usando textos sem contexto, tirando tudo aquilo que a palavra vai falar sobre isso, né? Então tentando fazer a Bíblia, a palavra de Deus se adaptar àquilo que ele acredita, o que ele quer acreditar. E isso é triste, né? E a gente vê isso sendo pregado e entrando no nosso meio, né? Principalmente a homossexualidade, de uma forma muito latente. E quando a gente fala sobre isso, né, eu costumo dizer que assim, a palavra vai dizer que a carne nossa, ela milita contra o espírito. E a carne, ela pode desejar coisas muito bizarras, né? Desde um desejo homossexual, do meu ponto de vista, não é diferente de um desejo fora do casamento, né? Quando um homem ou uma mulher acaba tendo um desejo de pecar fora do seu casamento, a gente vê tanta bizarrice com tantas outras coisas, né? Mas qualquer desse tipo é algo que é abominável dentro do Senhor e que, se existe um desejo, tem que ser combatido. Da mesma forma que é curioso como a sociedade faz, né?
coloca limites e vai cada vez vai alargando esses limites. Porque se nós formos há anos atrás, voltar um pouco na história, a sociedade como um todo não entendia que o homossexualismo era algo errado, certo? Isso veio se alargando, se tornando cada vez mais natural, ao ponto de hoje estarem querendo pregar para as crianças que elas podem escolher o que querem ser. E daí hoje a gente vê que no momento atual, nós falamos daí que a pergunta que eu quero dizer é assim, o que muda o erro de uma pessoa, olhando para a Bíblia, que tem um desejo por uma pessoa do mesmo sexo, ou que, olhem bem o que eu falo, tem um desejo por uma criança? Está errado? Aí a pergunta que eu digo assim, até onde o homem vai flexibilizar? Já existiram projetos nos nossos legislativos onde queriam que deixasse de ser pedofilia se ela fosse acima de 14, 15 anos. Já queriam ir baixando, entende? Ou seja, não importa qual é o desejo, quando foge da palavra, tem que ser combatido. Porque a carne milita contra o espírito, então é uma luta interna que cada um vai ter, da mesma forma que precisa ser tratado, né, como talvez uma doença ou assim, mas não pode ser tratado como normal, né? Então isso é complicado, a gente está viveu esses dias aí tantas coisas, né? Aquilo também que se falou ali, a gente falou na última aula, né, do Maurício lá. Gente, às vezes está tão esticada essa corda que a gente tem que cuidar até o que a gente fala aqui, porque daqui a pouco esse vídeo vai para um canal do YouTube aberto e acabar, né? Então é muito complicado, mas quando a gente fala na palavra, a gente sabe. Mas acima de tudo, irmãos, e eu falo muito isso para o Davi, às vezes a gente vê na adolescência, as crianças às vezes tratam ferro e fogo, né? Eu sempre digo assim, tem que sempre lembrar que Deus, Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele ama a pessoa. Então, nós nunca podemos confundir isso e de forma nenhuma o nosso posicionamento bíblico com relação a essas questões jamais deve sair do contexto de ação para digamos assim, de eu desaprovar o que a pessoa faz, do que deixar de entender, como é que eu vou dizer, de amar a pessoa, né? Enquanto ser, enquanto pessoa que é amada por Deus, a nível de muitas vezes gerar ódio, gerar ofensa, desprezo pela pessoa. A gente deve sempre olhar para o ato e não olhar que por trás existe uma alma que precisa de ajuda. Isso às vezes a gente fala também, né? Quantas vezes a igreja ela está preparada, por exemplo, para uma prostituta chegar na igreja? Será que a gente sabe distinguir isso? A gente consegue distinguir o ato da pessoa? Que às vezes é uma alma que está precisando chegar. Isso é o que a gente precisa trabalhar muito no nosso coração, né? A gente conseguir olhar que atrás de um ato errado existe uma pessoa, um ser, né? Uma alma importante para Deus que precisa de ajuda, né? Então, visão bíblica, casamento monogâmico, né? Uma só carne, né? 3.1 ali. Então, é o que a gente falou, né? Quando a gente vai ter essa união, a gente vai, deixa de ser duas partes e agora sim, então, se une para uma só carne. E esse uma só carne vai muito além da questão física, ela é uma união que precisa ser espiritual, que precisa ser emocional, né? Porque você está assumindo um relacionamento, né, com uma pessoa totalmente diferente de você, que foi criada diferente de você, que tem hábitos diferentes de você, né? E agora vocês dois vão precisar se encontrar e caminhar juntos, né? Caminhar para o mesmo lado, caminhar para o mesmo caminho. Então, no todo, simplificando, basicamente a gente precisa realmente assumir esse compromisso com bastante ênfase, com entender que é uma responsabilidade, que é uma aliança que a gente está assumindo, que os dois são iguais ali perante Deus, que nós precisamos também entender que o homem e a mulher têm papéis diferentes, mas são igualmente importantes para Deus nessa união, né? Nenhum tem o direito de subjugar o outro, né? Que não há, que dentro do âmbito do casamento, né, a gente não pode trazer um peso de pecado para a questão
da vida conjugal, né, da vida sexual do casal. Você precisa entender que ali é o âmbito que Deus deseja que haja, né, uma vida saudável e que haja essa mútua doação de um para o outro, para um fazer o outro feliz, né, para ter esse cuidado, né? Então tem que ter esse entendimento, né, sobre essa união, sobre essa uma só carne. Amém? Ali no item 3.2, então vai falar que o casamento é uma vida em comum, né, e cheia de responsabilidades, né? Então, não é somente para, ali vai falar, né, eu resumi aqui um pouquinho, que não é, o casamento não foi somente para assegurar a descendência, né, mas também para construir uma comunhão íntima de espírito, alma e corpo entre o casal. Esse amor ele tem que ser puro, ele tem que ser desinteressado, né, tem que haver fidelidade, confiança mútua, senso de responsabilidade. E aí fala muito aqui, é interessante, né, sobre a questão que o cônjuge, que é aquilo que a gente falou várias vezes, né, que é muito falado sobre isso, que o casamento dá certo quando a pessoa entra no casamento para fazer o outro feliz, né, com essa intenção, não de sugar, ou não buscando a sua felicidade sobre o detrimento do companheiro, ou pensar assim, não, minha esposa tem que me fazer feliz. E sim, o pensamento é, eu tenho que fazer minha esposa feliz, da mesma forma, eu tenho que fazer meu marido feliz. Quando um tenta fazer o outro feliz, né, todo mundo está aí feliz na história, né? Que coisa mas é isso mesmo, né? Então, quando existe um egocentrismo, quando existe uma visão, seja de um ou seja do outro, que a outra pessoa está ali para te servir, né, para fazer as tuas vontades, né? Então, isso para atingir os teus próprios interesses, né? Então, isso mostra que não está havendo, não é uma só carne, né? É uma carne querendo puxar engatado alguém, né, de arrasto, ou uma carne querendo ser carregada por outra. Então também não funciona, né? Às vezes as pessoas entram no casamento, mas não mudam a mente, continuam com o seu sonho, com o seu objetivo e acham que o cônjuge, né, tem que segui-lo cegamente naquilo que ele acha que é o caminho, né? Não é por aí. Então precisa-se ter esse caminho junto, né? Então existem as responsabilidades, dentre elas a principal agora você tem responsabilidade de fazer o teu cônjuge feliz, de cuidar, né? Abrir mão das tuas vontades próprias, né, como uma prioridade, e em primeiro lugar vir o casal, né? E ainda acima disso a vontade do Senhor, que os dois andem juntos no caminho do Senhor, buscando se complementar num caminho sólido. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Eu falo, né? Eu não sei se eu falo mais, eu acho que eu falo mais que os filhos. Nossa. Amém, irmãos? Então ali 3.2, a página, né? Vai falar ali que o laço do matrimônio é uma união firme e indissolúvel. Firme e indissolúvel. Alguém quer definir, quer comentar sobre isso? O que vocês acham? Vamos tentar fazer uma ideia diferente, um pouquinho. Os casados aí, né? Eliezer ali, ó, tá quietinho no canto. Como assim? Botando pro outro. Ó, lembra o que o pastor falou que foi muito bom? Vocês estavam no culto depois, acho que ele falou assim, que é um pensamento. Imagine que quando você chegasse no céu, a tua esposa tinha que dar um testemunho de ti para tu poder entrar no céu. Será qual seria o testemunho, cara? E vice-versa, né? E você teria que dar testemunho da tua esposa. Ela entrar no céu dependeria do teu testemunho, né? Qual seria o testemunho do nosso cônjuge? Olha que cara, isso faz a gente pensar, né? O quanto é importante, né, a gente esse cuidado, né? Eu digo mais assim, né, comentar então um pouquinho, né? Que o casal realmente tem que andar junto, né? Porque assim, para ter a felicidade e a união entre os dois, né? Tem que ter aquele companheirismo, tem que você fazer o máximo para a pessoa sempre ver retorno, né? Sempre esperar o retorno. Automaticamente era isso. Tava aconteceu um caso bem legal assim, né? Que eu tava cobrando dela umas coisas, né? Óbvio, não é possível. E ela queria me fazer uma surpresa, né? Então chegando em casa assim, eu vi ela tava
uma coisa que é do meu papel, né? E olha como que é. Mandou lá, o pessoal pagou o pessoal lá, cortou toda a grama, cortou toda a casa para ter um tempo só para nós, né? E eu já tinha, né, falado que no final de semana eu ia fazer, então eu fiz uma surpresa, né? E eu fiquei bravo porque era para mim fazer. Então é uma situação, né, que olha, que é interessante no casal. Depois de ter conhecido, né, fui lá e né, pedir perdão pela atitude, assim, né? Então isso é bem interessante. É um exemplo bem legal do que acontece nos casais, às vezes detalhezinho assim que pode ser, né, discutir uma coisa, né? Pequena, né? Então assim, você tem que ver que a pessoa também quer fazer uma ser feliz e às vezes, né? A gente não entende, né? Tem intencional, né? Ela vai lá e... É que nem aquela história que vocês já ouviram, né? Diz que tava o casal sentado e a mulher quis ser romântica, o marido só quis ser romântico e disse: olha, meu amor, que lua linda. O que tem a lua? Mas é que a natureza do homem, assim, né? Às vezes, né, dessa forma, a mulher vai branca, mais carinhosa, né? Mas depois da vida eu aprendi a ser diferente, né? Hoje eu já eu presto mais atenção, vejo qual é a intenção, todas as coisas. A gente vai dar um aprendizado, casamento sempre, né? Isso é algo que também, assim, a pregação não dá para pregar no mundo, assim, ela falou muito fortemente na comunicação, né? Como a gente pensar muito antes de falar, principalmente no casamento, é importante, né? Porque a palavra, depois que a gente fala, não volta mais. Às vezes você já magoou, já, por mais que haja o arrependimento, mais o estrago já está feito, né? A gente faz o corte, tu remenda, costura, né? Mas a mulher daqui 50 anos ela não lembra, hein? Pois é verdade. Por isso que vai falar depois eles vão ver que não é o papel da mulher. É assim, tem que ser. É mais ou menos, né? Ela lembra 50 anos atrás o que tu fez ou deixou de fazer. Mas tipo assim, tu nunca me leva pra passear. E tu pensa, pô, nunca mais sei, esses 15 dias que nós somos lá no lugar. Nunca da mulher, quando se trata de. É tipo uma semana, entendeu? Depois de uma semana é nunca, entendeu? Por aí. Mas olha, é verdade, vamos lá, vamos passear, Ó, quanto tempo de casado, Elisa? Meu papai dava pra 8 anos, se não me engano. Já tá ganhando tração, né? Já tá. 2014 para agora, por aí. é bom de matemática. Mas irmãos, assim, não é a data, nem esqueça. acima de tudo a gente conversar sobre isso é importante porque evita, né? Que a gente às vezes cometa esses erros e depois, por mais que você supere tudo, né? Mas para que isso, né? Por que cometeu erro se você pode evitar? Então a ideia é justamente essa, trazer isso. E a gente está aqui vendo esse conteúdo, por mais que às vezes nós não estejamos vivendo esse momento, mas sempre tem pessoas ao nosso redor, irmãos mais novos, filhos, às vezes um amigo, né? Que está numa situação, às vezes está se encaminhando para isso, e a gente está sendo preparado para também poder, enquanto igreja, apacentar, ajudar, né, aqueles que estão precisando desse aconselhamento, muitas vezes, ou conversar sobre isso, né? E às vezes é um tema que é pouco falado, então a gente precisa sim falar e nos preparar sobre isso. Então ele vai falar, né, que o laço matrimonial é uma união firme e indissolúvel, né? Então aqui no nosso país a gente tem um registro civil, né, que faz isso, mas na antiguidade ele vai falar, né, no exemplo bíblico que também tinha a forma ali de fazer um simples consentimento, né? Então vai dar o exemplo ali de Rebeca, né? Que ela deu o seu consentimento, dizendo que ela iria se casar, né? Lá com fugiu o nome agora do profeta, do homem lá, do pai de Jacó lá, Isaac. Então, que ela ia se casar com Isaac, né? Então, irei, né? Então ali ela assumiu, digamos, esse compromisso e vai dizer que logo depois ali ela vai, quando vai alguns versículos depois, vai dar o relato de que foi-lhe por mulher. Então daí seria um consentimento público, né? Então é um acordo, né, entre o homem e a mulher e também que eles assumem entre eles, né, e também diante da sociedade, né, de forma pública. E acima de tudo, né, vai falar ali que a principal testemunha, né, além de você assumir diante dos homens, de você assumir entre vocês, também estão assumindo diante de Deus. Quando nós temos um casamento cristão, a principal testemunha
do acordo feito no altar é o Senhor. Né? Então é algo realmente que deve ser indissolúvel. A palavra dá muito poucas, digamos assim, motivos que permitem, né, o término do casamento. Né? Então, é claro, irmãos, que a gente falando assim, né, parece ter algo que a gente não menciona. Eu posso falar por mim, tá? Eu tive um embate há muitos anos atrás, né? Porque a palavra vai dizer que quando o homem, digamos lá em Coríntios, né, quando Paulo vai falar para a igreja, ele vai falar sobre o seguinte: se você vive com uma pessoa, né, que não é crente, mas ela consente em viver contigo, não separe-se, né? Da mesma forma, agora eu perguntei o que é consentir, né? Até onde vai os limites, né? Então, aí será que é correto a gente defender, vamos pegar na ferida, né? Muitas vezes um casamento onde existe violência física, né? Que o marido muitas vezes espanca a mulher, será que é certo isso? Será que isso agrada a Deus? Será que Deus realmente quer ver, né, a mulher, né, numa situação assim? Então, e eu falo isso porque eu vivi isso na minha infância, vivi violência e eu sei o quanto isso é traumático e marca, né? Então, assim, quando a gente fala que a questão também de aceitar, né, a fé, sempre tinha um embate na época com o próprio um pastor que vinha, né, sobre isso, sobre o caso da minha mãe na época, porque quando você diz assim, aceita viver com o cristão, aceita viver com aquela pessoa na condição de cristão. Né? Se no casamento a pessoa daí começa a ter violência, começa a ter, né, um desrespeito e a pessoa agride por causa da palavra, por causa da igreja, no meu entendimento, né, ela não está aceitando viver com a pessoa, ela está querendo que a pessoa deixe a fé para viver, né? E isso foi base, assim, na nossa infância. Teve um período bastante nebuloso e difícil nesse sentido, né? Então, por isso que aqui vai falar, né, que o casamento é um compromisso que não deve ser indissolúvel enquanto os dois cônjuges viverem, salvo raríssimas exceções. Então, lá em Romanos 7:2, né, em 1 Coríntios 7:39 vai falar sobre isso, sobre a questão também da traição, né? Mas, acima disso, né, a gente tem que sempre lembrar que existe misericórdia, existe perdão, né? Cristo perdoou e sempre que houver arrependimento, né, e houver perdão, Deus pode curar. Porque eu quero dizer, às vezes não há arrependimento de uma das partes, né? A pessoa simplesmente, já vi casos em que assim, a pessoa abandonou, foi embora, sumiu no mundo, casou de novo, e aí quem ficou? Como é que fica a situação? Então é um tema bem complicado, a gente precisa sempre olhar, né, caso a caso, estudar, né, e pensar sobre essas questões. Mas a visão do Senhor é que quando se trata de um casamento cristão, né, é que a gente vem lá de trás do noivado, né? Eu já cresci no meio cristão, eu sei os princípios corretos, eu noivei buscando a direção de Deus, eu orei buscando a direção de Deus, noivei, né? Conversei com uma pessoa, a gente se entendeu e aí casamos. Qual é a chance disso estar errado? Muito menor, né? Agora de repente foi lá pro mundo, estava, né, num bailão, bêbado e tal, conheceu a pessoa, né, saíram do lugar, acabaram tendo uma relação, a pessoa engravidou, e daí agora, e daí casa. Qual é a chance de estar errado? Total, né? Então, assim, cada caso é um caso. Quando se fala do casamento vindo de fora, principalmente, às vezes, ou essa situação que a gente falou, às vezes a pessoa vem um casal, né, ou uma das pessoas entende que a vida que ela está levando é totalmente errada, que ela está no mundão e conhece Jesus, e o outro simplesmente não aceita, não quer, e às vezes abandona a pessoa porque ela veio para o Evangelho e decide viver outra vida, né? Outras pessoas. Então, quando se trata de casais, é uma caixinha, né? Porque é muitas situações diferentes. Às vezes você vê casais vindo para a igreja que já estão lá no segundo, no terceiro relacionamento, né? E de repente chegam na igreja.
ele já tem uma bagagem, tem uma série de coisas, né, que vem de trás. Então, é um assunto bastante complexo. Mas, aqui a gente falando dessa visão cristã, né, a gente tem que ter sempre essa visão de que o casamento deve buscar ser indissolúvel, né? Principalmente quando assumido com consciência cristã, né? Onde eu assumo conhecendo a palavra, conhecendo aquilo que eu estou assumindo. Então isso eu acho que é uma base bastante sólida. E aí a gente fica, como eu falei, entristecido, né, Lucas, quando a gente pensa, ou irmãos aqui que também vivenciaram, que muitas vezes pessoas que assumem esse compromisso diante do Senhor, na vivência cristã, já dentro da igreja, né, incorrem numa separação. Isso sim é muito triste, porque aí você entende que a pessoa fez isso conscientemente, que ela sabia o compromisso que ela estava assumindo, que ela conhecia a palavra, e não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Amém? Amém. 4. Ameaças ao matrimônio. Alguém quer acrescentar, pessoal? A gente é uma conversa, né? Aqui tem bastante gente de convivência, né? Então a gente pode trocar ideias e conversar sobre isso. Todos acharam ali? Estamos na página 34 do livro, né? O assunto número 4, as ameaças do matrimônio, ali vão ser relacionadas a algumas, né? Então ali vai falar, né, o enunciadozinho ali vai falar que depois da queda do homem, que o homem estragou tudo, né? E com a vinda do pecado, né, também veio a decadência moral da humanidade, né? Então com a decadência o pecado entrou e muitas coisas erradas vieram junto. Mas a Escritura diverte, então ele tem 2 versículos, né, onde a Escritura vai nos advertir que digno de honra entre todos seja o matrimônio, né? Então deve ser honrado, né? E também vai advertir que a prostituição de toda a impureza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, né? Ou seja, não deve ser assunto na nossa boca, né? Então a gente tem que, isso é curioso, né? Mas a gente sabe que lá no mundo, quando a gente convive com pessoas do mundo, às vezes é difícil até você, tem que tomar cuidado mesmo, ser vigilante para você não entrar no assunto, não estar participando ali de repente de assuntos que não nos cabem, né? A gente acaba às vezes envolvido nisso. Então, isso a gente deve estar vigilante nesse sentido. Amém? Então ele vai falar, né, que todo pecado, todo contato com o pecado é uma mácula, né? Então ele traz consequências. E atualmente, em completo desacordo com a palavra de Deus, muitas vezes nem mesmo são considerados como pecado, né? Então coisas aquilo que a gente falava, né, até sobre o homossexualismo, que é uma introdução que vai falar ali da homossexualidade, que é isso que a gente está falando, que hoje em dia coisas que a gente sabe que são diante da palavra totalmente erradas, né? Dependendo do contexto, as coisas vão se flexibilizando, a porta vai se largando e começa a se achar normal a ponto de nem ser mais chamado de pecado, né? Nem ser mais enxergado como pecado. Então a gente precisa estar atento a isso, porque a palavra de Deus ela não muda, né? Foi falado antes, né, a questão da caráter, né? Hoje a mídia, seja filme, seja o que for, né, eu estava escutando um debate que vamos pegar os filmes da Netflix, 80% deles é com alguma realidade que está próxima a acontecer. Eles vão entrando e vão moldando a mente das pessoas, né? E quem não aceita, quem bate de frente é chamadeirada. É uma verdade, tem que ter esse cuidado, né? E é isso mesmo, está entrando, está vindo, está roendo pelas beiradas, né? Ou chegando a um ponto de ser já descarado, né? Um embate forte contra os valores, né? E tentando mostrar de que e se a gente olhar por detrás disso, né, no plano de fundo, a gente vai ver que o egocentrismo está atrás de tudo, né? Aquela falsa visão de que a pessoa tem que ser feliz a qualquer custo, né? Porque o que é importante é ela ser feliz.
E olha que curioso, quando a gente fala da visão bíblica do casamento, é o contrário, né? Diz assim que eu devo fazer o outro feliz, enquanto que o mundo diz, não, você tem que ser feliz a qualquer custo. Então, se para mim ser feliz, eu tenho que me prostituir, eu tenho que beber, eu tenho, né? Tudo está valendo, desde que seja para mim a felicidade. Não importa o outro. E é mais ou menos isso que o mundo prega. Aí eu vou entrar, disse, até que ponto daqui a pouco dá, bom, mas para então um pedófilo ser feliz, ele tem que ser pedófilo. Opa! Então para mim ser feliz eu tenho que assassinar outro. Porque aquilo me satisfaz. Bom, então essa linha tênue, né, que vai trazendo cada vez mais essas questões, precisa ser muito pensada, né? Porque coisas que, como eu falei, agora a gente tem olhando para isso, pensar, pô, se o cara assassinou o outro, isso está errado. Até quando vai estar errado? Até há pouco atrás, muitas coisas que eram ditas como erradas, já agora não são mais. A pior de tudo, eu acho, é a perda dos valores, da integridade, da honestidade, né? Porque, como diz a palavra, antigamente era, né? Não, eu aceito, eu vou lá. Hoje esses valores estão se perdendo, até mesmo dentro do casamento. Está se banalizando. Então, né? se tu analisar um casamento, ele tem que ter integridade, tem que ter honestidade, tem que ter palavra, né? E como as pessoas não têm mais isso, elas fazem isso dentro do casamento, é por isso que os casamentos hoje em dia não duram. Na verdade, as pessoas, eles banalizaram a tal ponto que não vem mais nem a necessidade de assumir esse compromisso, de realmente casar legalmente. Vocês percebem? Quantas pessoas nós conhecemos, vocês conhecem, que já abriram mão disso, vivem junto e ponto. Não se preocupam em legalizar, né? Ou seja, de buscar a bênção do Senhor, de assumir realmente, né? Aí alguém disse, minha esposa brincava assim, dizendo, o quê? Amor adulto? Se ele não quer que eu vá lavar as cuecas, não quer nem me dar o nome dele, né? Mas por trás disso tem uma verdade, né? Quer dizer assim, então é uma forma de tornar totalmente desprezível, né? Então, tipo assim, da mesma forma que você não deu certo, né? Já um compromisso pensando em não dar certo, né? Basicamente assim, até que vai, quando não vai mais, né? Troca e assim vai indo. Então, esse conjunto está tomando conta. Então, ali o 4.1 vai falar, né? A gente falou antes também extensamente sobre isso, né? A questão da homossexualidade, que é das ameaças ao matrimônio, né? Que tem vindo com muita força, né? E que ali em vários textos bíblicos, lá em Levítico, depois lá em Romanos, né? Tem um texto bastante incisivo que Paulo faz aos Romanos lá, né? Que, como nós sabemos, né? A prática homossexual ela já é muito antiga, né? Nos tempos romanos ali, a gente sabe que isso era algo muito comum. Você vai olhar historicamente, fala assim, inclusive que Alexandre o Grande, né? Tinha um amante, era homossexual, então tinha muitas, né, na cultura romana, se vê muito isso na cultura grega. E aí o próprio Paulo vai dizer, né, que as pessoas deixaram o uso natural, se inflamaram, né, pela sua sexualidade, e os homens tomaram em si o seu próprio castigo, né. Então fala sobre essa questão, né, da homossexualidade. E aí, como diz assim, e ainda não contentando com praticar, né, o pecado, eles ainda aprovam os que assim o procedem. Então ainda tinha isso, muitas pessoas de repente que faziam, mas com a consciência do erro, né, e entendiam, não, agora não, aprova quem faz. Né? E é isso também que a gente tem visto, muitas pessoas héteros, né, e tal, mas que aprovam, né, que começaram isso dá para dizer com uma certa boa parte, né, que já vê isso como normal, não tem nada mais, que é uma escolha, né, mas que não consegue entender o peso espiritual que isso trata. Então a gente, enquanto igreja, não pode deixar isso para trás. A questão da prostituição, em 4.2, então a palavra vai denotar que a prostituição é como os impulsos sexuais, né, ilícitos fora do casamento, né, como pecar contra o próprio corpo. Então, ou muitas vezes também, né, prostituição também chamada de pecado contra Deus. E aí a gente precisa olhar com um olho um pouco mais amplo, né? Quando fala prostituição, às vezes as pessoas têm a visão de que
aquela situação onde há uma situação, né, da troca do lado sexual por dinheiro, né? Mas não é disso que a palavra está falando, é toda a prática fora do casamento, né? Todo esse ato que vai além disso, né? Porque não é apenas, né? Quando nós falamos das escrituras, nós vemos ali na página 36, eu falava um pouquinho ali, ó. Mas tomarmos o emprego do termo prostituição nas escrituras, veremos que compreende qualquer dedicação dos desejos ou sentimentos a objetos que estão em desacordo com os mandamentos de Deus, né? Então, ali no parágrafo 2 ele vai dizer assim, ó, que quando Israel voltou-se para os ídolos, a palavra de Deus chama esse ato de prostituição, né? Porque não terás outros deuses diante de mim. Então, essa prostituição ela é bem maior quando se fala no termo bíblico do que pura e simplesmente a questão do carnal, né? É quando nós, digamos assim, no caso da Bíblia, né? Quando se toma essa colocar outras coisas no lugar de Deus, né? Uma prostituição contra Deus. Mas no casamento, obviamente, aqui está falando da prostituição na questão sexual, na questão de desejo, né? Fora dos padrões bíblicos. E aí vai dar o exemplo logo adiante ali, que fala de Jefté, né? Que ele era filho de uma prostituta que foi expulso pelos seus irmãos, né? E aí traz um relato aqui sobre as consequências da prostituição, né? Muitas vezes filhos, né, que são concebidos fora do casamento, né, quanto sofrem, não tem culpa, né, não tem culpa dessa condição, mas foram concebidos fora do casamento, então são desprezados, muitas vezes são deixados para trás pelo pai, né, são ridicularizados pela família, né, do pai ou da mãe, enfim. Então isso traz realmente consequências, né, e causa assim um sofrimento grande para eles, devido a um pecado, como consequência de um erro dos pais, né? Que buscaram esse caminho errado. Então, precisamos estar atentos, né? Que essa é uma das grandes ameaças do matrimônio e, como foi falado aqui, cada vez ganhando, né, um contorno de naturalidade, um contorno de normalidade, de que isso é comum, né? E cada vez mais, então, vindo junto com essa questão da relativização do casamento, de não se importar mais, então vou viver junto de qualquer jeito. Então tudo vai nesse mesmo caminho e a gente tem visto essa deterioração moral. Então nós, enquanto igreja, a gente precisa estar cuidando, né, com isso, para que a gente possa afastar, né, do nosso meio. Tá? Então aqui tem vários relatos, né, que vai falar, né, principalmente sobre a questão ali, até grifei aqui para a gente ler, né, se alguém puder ler, está em negrito, em itálico, mais ou menos da metade da página 36 para baixo, onde fala alguns textos ali, bíblicos que vão falar sobre isso. Começa em cova profunda, né? Se você quiser ler para nós ali esses textos ali, eu acho que é relevante, importante. Alguém? Página 36, da metade da página para baixo, começa um parágrafo em itálico ali, que são os textos. Qual profunda é a prostituta? Esse é. Isto. Multiplica entre os homens os iníquos. Provérbios 23, 27 e 28. O companheiro das prostitutas desperdiça os bens. Provérbios 29, 3. Aliás, foi assim que o filho pródigo desperdiçou a fazenda. Lucas 15, 30. Esse pecado, como o do alcoolismo, tira a inteligência. São muitíssimos os que por ela foram mortos. Provérbios 7, 26. Amém. Obrigado, mãe. Então, ali fala, dá exemplos, né, bíblicos que vão falar sobre quais tantos males, né, que essa prática traz para a vida das pessoas e para o casamento. E aí também nós não podemos deixar de dizer que a palavra também trata que os impuros, né, os fornicadores ficarão fora, né, da bênção futura, da graça do Senhor. Então, tem que entender, né, que é uma prática abominável, realmente. Mas é claro, né, também vai falar ali que a graça de Deus e o perdão, né,
quando há um arrependimento sincero, Deus pode cobrir os pecados. Então, quando a pessoa às vezes viveu uma vida errada e se arrepende genuinamente, verdadeiramente, Deus é bom para curar, para libertar, né? E a pessoa pode se religar novamente ao Senhor. O que a gente tem que estar assim, cuidando é que às vezes a gente olha para esse tipo de coisa como sendo algo que está longe de nós, né? longe da igreja, que não está permeando o nosso meio. Isso é um perigo. Nós precisamos entender que a palavra vai dizer que o diabo ele está ao nosso derredor, ele está sempre buscando, sempre jogando os olhos, né? Sempre cuidando, e a gente tem que estar sempre de olhos abertos e vigilantes, né? Porque é um mal que pode sim adentrar o nosso meio, pode estar ali batendo na porta, né, do casamento, e nós sabemos que o diabo ele é astuto, né? Então ele sempre vai atacar no momento de fragilidade, não vai atacar quando, digamos, o casamento está lá bem, está tudo certinho. Normalmente vai atacar no momento em que há uma fragilidade, em que houve, né, que está com uma certa, de repente vivendo um momento de problema, né, um momento de dificuldade, e é ali que ele vai atacar, né? Eu achei interessante, né, que eu ouvia uma pregação do Felipe Seabra, né, que fala muito sobre isso também. E algo que ele falou assim, falando sobre casamento, assim, sobre essa questão, para a gente cuidar muito, né, a questão da nostalgia. Olha bem o que ele falou, às vezes, a armadilha que o diabo usa, falando sobre, dando exemplos, né, sobre né, os relacionamentos antigos, que é algo que tem que estar o olho muito aberto sobre isso, porque se aquela pessoa lá no passado mexeu contigo de alguma forma, né, se ela exerceu se você se interessou por ela, né, de alguma forma, quer dizer que é fácil você voltar a se interessar, né? Então às vezes o diabo usa, né, de repente aí curtiu uma foto lá, a pessoa puxa um papo, quando vê, né, então assim vem aquela ar de nostalgia, ele parece que o pasto lá fora está mais verde do que no teu potreiro, né, parece que... Então, assim, são cuidados que devem ser tomados, né? E eu achei interessante esse exemplo, né? Porque quantas vezes a gente vê sobre isso, né? Porque daí, falava nesses dias sobre uma situação um casal que vivenciava, né, um momento assim que quando tá com alguém parecia que o ex era melhor, e voltava com o ex e já queria voltar com o outro, né? E vivia naquela insatisfação inacabável, né? Não sabe o que quer, o que é a melhor coisa. Então, é um cuidado que precisa se ter sobre isso, amém? E Paulo ali vai advertir, então, ali no último texto ali desse tema, vai dar exemplo ali, né, que Paulo até admoesta em Atos 15, né, claro, que vos abstenhais das prostituições, né, ele está falando ali para a igreja, né, lá de Corinto. Então ele tinha medo que a igreja, por viver num ambiente bastante corrompido, né, em Corinto, e muitos da igreja vinham de práticas erradas, né, que eles voltassem a cair nessas práticas. Então Paulo lá em Atos vai admoestar nesse sentido. Amém, irmãos? Que horas são? Alguém pode me dizer? 8h46. Caraca! Passou, né? Até as 9 hoje. Até as 9, até as 9. Tá, vou correr aqui, né? Até as 9 não digo, mas vamos tentar ser mais rápido. Então, você até o fim vai dar de meia. Jesus, eu falo demais. Olha quanto que falta. Funções do lar, né? Então vamos dar uma corridinha aí. Padrão divino para as funções do lar, né? Então, homem e mulher foram criados para se complementarem, não são iguais, certo? Então, também no lar eles não têm funções iguais. Nós precisamos entender isso, tá? Funções diferentes. 5.2 ali, Jesus e a igreja, esposo e esposa, né? Então vai falar um pouquinho isso. Vai fazer um comparativo, né? Jesus e a igreja, que é aquela situação, né? Que Jesus ele tinha o papel de redentor, né? Então que fala assim, né? Que não podemos fazer comparação do papel redentor de Jesus, né? Com esposo e esposa. Mas, no entanto, é possível relacionar, né, muitas funções de Jesus como noivo e comparar ele com a igreja, né? E como eu falei no começo, né, comparar o papel de Jesus e a igreja como sua noiva com o papel do homem e da mulher nesse sentido, tá? Que as habilidades são diferentes, do homem e da mulher, e os papéis também são diferentes de um e do outro.
Dá para resumir de forma clara. Deixar e unir, né? Então, quando a gente fala em deixar homens, sua família, né? Unirá sua esposa, o deixar não quer dizer abandonar, né, por completo, cortar relacionamento com os pais, mas tem a ver com premissa, né? Então eu deixo a casa dos meus pais e agora a minha prioridade se torna minha esposa, se torna minha família. Eu continuo tendo um relacionamento com os meus familiares, mas agora a minha premissa, minha prioridade se torna o meu cônjuge, né? E consequentemente depois a família, né? Então é uma responsabilidade, né, que tem que se ter com relação a isso. Também vai falar ali, né, que mais no final, peguei alguns tópicos aqui, né, que o esposo e a esposa devem abandonar, né, tudo no sentido assim, dos seus desejos particulares para viverem, né, e estarem juntos. Eles precisam estar juntos, então. Da mesma forma que a igreja, né, deve abandonar tudo para seguir a Jesus, da mesma forma, então, o esposo e a esposa vão abandonar os seus projetos particulares para viverem uma vida em conjunto. Amém? Ó, agora foi rapidinho. Função dos cônjuges. Já estamos no capítulo 86 aí, né? Então, companheirismo. Tá? O texto base lá é Gênesis 2:18. Então, aquilo que a gente falou, aqui, bem simples, tá, irmão? Vai falar ali sobre a questão do companheirismo, que é aquilo que a gente falou. Os dois precisam estar olhando para o mesmo lado, precisam estar andando no mesmo caminho, né? Precisam ser companheiros para os objetivos. Ele falou que se o marido quer morar na China, eu dei esse exemplo, né? O marido quer morar na China e a mulher quer morar em Concórdia, um vai estar produzindo, né? Tendo suas ações pensando em morar na China e a mulher tendo as ações pensando em morar em Concórdia. Não vai fechar, né? Ou seja, eles não vão conseguir produzir juntos. Então, o companheirismo, andar junto, andar para o mesmo caminho, faz com que o casamento progrida, que o casamento ande junto, porque estão andando para a mesma direção, né? Isso vale para todas as questões. Quando a gente fala na igreja, por exemplo, né, para a igreja andar, para a igreja crescer, a igreja, como um corpo, ela precisa estar pensando junto, estar andando no mesmo caminho, né? Uma empresa, para funcionar, as pessoas precisam estar andando para a mesma direção, e no casamento principalmente, né? Porque se trata de vida. Então, precisa estar em cumplicidade, né? Buscando, almejando, né, o mesmo sonho, o mesmo alvo, né? Buscar junto o que se quer. Então, para isso, é aquela coisa, precisa muito de conversa, comunicação, né? Poxa, o que nós pensamos daqui para frente? Vamos planejar, o que a gente quer para daqui 10 anos? O que quer para daqui 20 anos, né? De repente, qual é o nosso pensamento para a nossa velhice, né? Se a gente estiver junto. Mas isso são coisas que é importante pensar, né? De repente, um quer viver num iate, um quer viver, né, num iglu, vai saber, né? Então, isso é importante conversar. Então, precisa haver esse companheirismo, né? E quando não há, né? Às vezes os casais sofrem, né? Sofrem por essa falta de companheirismo, né? Porque às vezes vivem separados, embora vivam no mesmo teto, sejam casados, mas cada um vive com objetivos muitas vezes escusos, diferentes, às vezes daqui até usa a palavra perniciosos, né? E aí, em vez de ter esse companheirismo, começa a ter acusação, começa a ter competição, né? E aí angústia, depressão, falta de confiança, e aí vai havendo, então, começando a discórdia, o problema do lar, né? Então, quando há esse companheirismo, isso não acontece. E como a gente falou, às vezes eu já vivi isso, né? Aqui eu lembro que em algum momento vai falar, não sei se já passamos ou não, mas vai falar do perigo da mentira, né? Ao quanto às vezes esse cuidado, a pequena mentira vai entrando, né? E daí começa a criar a confusão, daqui a pouco não há uma honestidade quanto ao que pensa, quanto ao que quer, e aí começa a haver essa divergência e cada um vai para um lado. Então ele vai no itinerário falar do marido como companheiro, né? Então, como eu disse assim, que não é bom que o homem esteja só, então que Deus criou a mulher para complementar o homem, não para se subjugar a ele, mas para ser um complemento, para ajudar, né? Nos momentos de necessidade. Então,
Isso aí. Então fala aqui que Deus criou o homem com características como um ser idôneo, né? Com suas características, suprindo dessa forma a sua necessidade de companheirismo, né? Então o homem e a mulher precisam ser esse companheirismo. E o marido, o companheiro, é o que tem a capacidade de fazer a sua mulher se sentir bem, né? Então, o que a gente falou, a forma de ver o mundo é diferente. O homem é mais racional, a mulher é mais sentimental, e nós, enquanto homens, infelizmente, por que se bate tanto no homem, né? Ser mais companheiro, ser mais amoroso, ser mais cuidadoso, né? É porque, infelizmente, na maioria dos casos, a gente percebe essa questão, né? O homem não entendendo esse cuidado que ele precisa ter, e às vezes sendo mais áspero, sendo uma pessoa que não cuida da sua esposa como deve cuidar. Isso vem já historicamente, muitas vezes por legado dos nossos pais, das famílias, né, mais antigas, daquela questão do egocentrismo, do centro da família, né, está muito voltada necessariamente à vontade do pai, né, como general, como coronel, né, como aquela visão do patriarcal mesmo, né? O pai era a voz de tudo, ninguém podia falar nada, ninguém podia discordar, né? Isso, infelizmente, ainda vem arraigado, né, nas famílias, e as nossas gerações precisam ir mudando, né? De que a mulher aguentava tudo, né? Não tinha voz, não tinha vez, né? Então é diferente, a gente precisa, o homem, né, precisa entender que ele precisa cuidar, né? Precisa fazer a mulher se sentir bem, porque quanto mais, né, ela se sente bem, né, ele também vai ser retribuído por aquilo, né, ela vai cuidar mais, vai amar mais, né. Então muitas vezes na ânsia de preencher um vazio que ele tem, ele quer que a mulher preencha, ele esquece que a mulher também tem um vazio, né, tem carência e precisa ser cuidada também, né. Então como diz assim, os dois têm necessidades que precisam ser supridas, e muitas vezes o homem espera que a mulher supra, né, essa necessidade afetiva, né, de estar cuidando dele, mas esquece que o papel dele também é cuidar da esposa, né. Então a mulher ali como companheira, né, então a mulher deve ser companheira do marido e deve ser o seu primeiro ministério, né. Isso é interessante, né, papéis diferentes. Então a mulher, sim, o primeiro ministério é ser companheira, ser a parceira que está ali do lado do seu marido. Então ele tem 3 itens que eu deixei aqui para a gente dar uma lidinha rápida na página 40 ali, que no começo da página vai dizer assim, ó, não deve negligenciá-lo, deve sim submeter-se aos seus desejos físicos e emoções, ao controle do Espírito Santo, né? Então tudo que está dentro da palavra, né, deve ser um consentimento, né? Eles precisam viver uma vida feliz em todos os sentidos, né? Falando aqui de uma forma mais ampla para não escandalizar os menores, né? Deve assegurar-se de que sabe qual é a vontade de Deus antes de assumir qualquer outro ministério. Pô, irmãos, isso aqui é importante, né? Vale para o homem, mas vale também para a mulher, tá? E eu vou dizer assim que, também por experiência, né? Quando nós éramos jovens, o que aconteceu? Meus pais se separaram por muitos anos, depois voltaram a viver junto, mas hoje, com mais maturidade, eu vejo que aquela história não existe só um errado, né? Mas essa questão de assumir uma série de compromissos, muitas vezes, por exemplo, a minha mãe, dando exemplo na minha casa, tá? A mãe, na época, ela assumiu uma loja e tal, então ela trabalhava demais, ela costurava até 3, 4 horas da manhã, e o que acontece? É sobre isso aqui, né? Assegurar-se de que a vontade, que ela está na vontade de Deus para não assumir ministérios demais, né? Então, na época, a mãe assumiu um papel de ajudar a manter a casa, papapá, mas isso sobrepunha necessidades que muitas vezes o pai tinha, às vezes chegar em casa, né, a esposa nunca estava, né, não ter uma janta, não ter uma pessoa para conversar, entendeu? É uma lá enfurnada na máquina. Então, vale para o nosso dia a dia de hoje também, né? Precisa ter esse cuidado, né, para não se encher de responsabilidades. Eu conheço uma outra família onde isso teve um problema muito grave. Mulher extremamente ativa, assim, então assumiu 1 milhão de coisas, não parava nunca e fazia salgado em casa e tal, trabalhava sem parar e queria que o marido, né, trabalhasse fora, viesse, ajudasse, fazesse aquilo tudo porque era uma necessidade que ela tinha, mas não enxergava, né, que a primeira necessidade é o casamento, né, a família, a casa.
no sentido assim de manter a família unida. Então, aí é a questão, às vezes, de inversão de prioridades, né? Às vezes prioriza, né, a vida profissional, prioriza outros pontos e não consegue, e aí falta por ali. Então, deve honrá-lo e respeitá-lo, né? Diz respeito ao marido, né? Então, às vezes parece algo um pouco machista, né, irmãos? Mas a gente sabe que não é isso. Se o marido o marido e a mulher estão 100% preocupados com a sua carreira profissional, quem que está preocupado com os filhos? Né? Quem que está preocupado em cuidar ali do ambiente familiar? Então, às vezes, claro, a gente sabe que hoje em dia existe uma necessidade, muitas vezes, né, o casal precisa trabalhar fora, tudo precisa se ajudar, mas precisa entender esses princípios para não deixar de lado, né, que existe a prioridade, né, o marido vai sempre buscar o provimento da casa, vai buscar ser o protetor e tudo, e a mulher é dar esse suporte, que é o amor de mãe, né, o cuidar dos filhos, né, que é diferente, está cuidando então do ambiente familiar. Amém? Alguém quer acrescentar? Comentar? Questão ali da sinceridade também vai falar, né, então, que é também das funções dos cônjuges, né, a questão da sinceridade. Acho que aqui que comenta, né, sobre as questões da mentira, não lembro se é por aqui, mas é. Então aqui fala, né, que sem sinceridade nenhum casamento terá felicidade, né? Que cada um no final ele fala que cada um seja verdadeiro para consigo e para com o outro, né? Então é uma necessidade de ter essa vivência real, né? Então assim, aí que justamente fala da mentira, né? Que a mentira ela é sagaz, porque às vezes a pessoa tem mais facilidade de perdoar um ato falho do outro, né? Errei no impulso, fiz algo errado, mas a mentira ela tem uma raiz de amargura. Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade muito maior de perdoar a mentira, né? Porque ela traz em si uma traição, né? Onde a pessoa foi desonesta. Então, às vezes ela age por impulso, comete um ato errado, muito mais fácil do cônjuge perdoar do que a mentira, né? Então a gente tem que cuidar essa questão da mentira, porque às vezes ela entra de forma sutil em pequenas coisas, e aí aquela velha história, né? Uma mentirinha, outra mentirinha, depois eu preciso ter uma mentirinha para, digamos assim, confirmar outra mentira, e aí vai, quando vê o diabo toma conta, e aí começa o problema tomar conta. Então esse é um dos cuidados que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Que é a questão da mentira como que vem contrariamente à sinceridade. Então precisamos de sinceridade no casamento. A questão da satisfação física, né? Então de forma bastante geral nós sabemos né, que a questão da relação íntima fora do casamento é algo que o Senhor abomina, mas dentro do casamento ela é necessária, precisa existir, né? E deve existir de forma saudável, de forma bastante como dizer assim, abundante, salutar, né? E aí, inclusive, lá em Coríntios, né, a Bíblia vai dizer que o homem e a mulher no âmbito do casamento, eles não devem, né, se privar sem um mútuo consentimento, que seja apenas por algum tempo, né, para que possa se aplicar a oração, mas que não demore muito, né, não se abstenham por muito tempo, para que Satanás não venha tentar, né. Então não vou entrar muito no assunto aqui, né, por causa de um monte de coisas que os irmãos podem ler e ter um pouquinho mais aí, né, mas a gente tem que tomar esse cuidado, né, irmãos, porque a gente já vi, né, já ouvi testemunhos também, né, e às vezes por engano do diabo, né, trazer a visão de pecado, né, para dentro do casamento. E isso às vezes acontece, irmãos, porque a pessoa vem de um relacionamento errado, conhece a Jesus muitas vezes ali no noivado, né, e tinha aquela vida, digamos assim, que na hora que conhece Jesus entende que é errado, que naquele momento é pecado, e o diabo usa isso para que quando depois de casado, às vezes continue
trazendo isso para o coração como algo errado. Então, precisamos estar atentos a isso, que dentro do casamento há liberdade do casal, né? E deve haver, né, um mútuo consentimento, deve haver uma felicidade conjugal nesse sentido. Bem? Até vai falar ali, né, logo adiante, na página 41 ali, que no Antigo Testamento, inclusive, né, foi instituído, estipulou-se a lua de mel. Então, o homem, quando casava, ele por um ano ia para a guerra, né, para poder viver esse tempo, né, com a esposa, né, e poder ter esse convívio íntimo, né, para poder alegrar a sua casa, enfim. Vai falar em Deuteronômio 24:5 ali. É claro que também dá um alerta, né, que nós ali falar que nós não fomos feitos para serem criaturas sexocêntricas, né? Que isso não pode ser o centro. E aí aquela história, né, irmãos? E aí eu acho que vale para tudo na nossa vida. Se a gente começa a olhar com carinho, com cuidado, a virtude está no meio, né? Equilíbrio, né? A própria palavra vai dizer domínio próprio. Então, nada pode tomar o lugar daquilo que é do Senhor, né? Também eu falei da confiança mútua, né? Não precisamos nem nos ater muito. É óbvio que para que você tenha um casamento saudável, você precisa ter confiança um no outro, né? Precisa ter essa confiança. Então, o ciúme, ele precisa existir de maneira pontual, quando existe um motivo para isso. Se acontecer um ato e eu senti ciúme naquele momento, mas todo sentimento de ciúme, quando ele é infundado, quando ele não tem nenhum motivo para existir, ele é danoso e às vezes é uma sanguínea que deve ser combatida, né? Então a gente precisa ter cuidado, porque quando a pessoa ela tem essa característica de um ciumento sem motivo, né? Ele cria situações fantasiosas para muitas vezes digamos assim, nortear aquele pensamento que ele está tendo, né? Então, tem que ter essa confiança mútua no cônjuge para que seja saudável, né, o relacionamento. Disciplina dos filhos, então, ali o 6.5, vai falar ali, então, que Deus encarregou, né, o homem e mulher de casal pela disciplina, né? Então, quer mostrar o favor de Deus para os filhos, né? Dizer que Deus ama, essa questão do coração paterno, né? Que deseja compartilhar conosco a linda experiência de criar filhos, né? Então, Deus nos dá essa possibilidade, né? De continuar gerando vida, né? De ter essa experiência maravilhosa de compartilhar, de ver nossos filhos crescer, liderar, né? Então, isso é bênção do Senhor, tá? Ele também nos dá a oportunidade para criá-los do Senhor, então a gente precisa entender que mais vale nós criar os nossos filhos, né? Primeiramente, né? Que nós precisamos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Às vezes a gente dá prioridade para outras coisas, né? Nós vamos passar algum tempo só com os filhos, são alguns anos, e nós precisamos, nesses anos que nós passamos até esses 20 anos aí, né? Dedicar tempo para ensinar o caminho do Senhor para eles. Às vezes a gente se preocupa, né, em ensinar todas as coisas, se preocupa com a vida secular, com um bom emprego, educar e tal, e coisa, para ter uma boa educação, para aprender uma profissão, para ir bem em tal coisa, e esquece muitas vezes que o principal é que eles busquem o Senhor. Então acaba deixando a desejar nesse sentido. Então é importante a gente tomar esse cuidado, né? Então, o 3 ele fala, né, para encaminharmos a geração seguinte na vontade do Senhor, de Deus. Então é ensinar aos nossos filhos que eles precisam, né, buscar a vontade de Deus. É nossa responsabilidade enquanto pais, né, levá-los, exortá-los, ensiná-los nos caminhos do Senhor, né, porque nós vamos responder sobre isso no dia que nós fomos chamados, né? Nós vamos responder se não fizermos isso. E aí também ele vai dar o exemplo de Abraão, né, que fez isso, e também vai falar, depois nós vamos ter o exemplo de Eli, né, onde Deus repreende Eli, né, que por a sua irresponsabilidade com relação à disciplina e à formação dos seus filhos. Eu vejo ali que ele era o sacerdote, olha que exemplo, né, irmão? Ele era o sacerdote na casa do Senhor,
né? Mas a palavra vai dizer ali que, se nós vamos lendo, né, a história vai dizer que ele não disciplinava, que seus filhos faziam tudo que tinha de coisa errada e ele não disciplinava, não tomava uma atitude com relação a isso, e Deus abominou, né, essa questão, e aí em um ponto vai dizer que ele já não estava mais, já não agradava mais o Senhor, né. Então é importante olhar a responsabilidade que nós temos enquanto pais com relação a isso, né. Então é isso que a gente falou, né? Que muitas famílias, pais e filhos, ele vai falar também, né? Que é dentro desse contexto aí do encaminhar as gerações seguintes, né? Fala sobre isso, né? Que temos famílias carentes de filhos, carentes de pais e pais carentes de filhos. Então nós darmos importância para essa convivência, né? Para estar presente na vida dos nossos filhos, no desenvolvimento deles, ensinar eles os princípios da fé, ler a Bíblia com eles, orar, né? E isso faz parte da nossa responsabilidade enquanto pais e enquanto família, se nós queremos uma família saudável, né? E aí aquilo que eu falei, finalizando, vai falar sobre isso, né? Que a gente influencia às vezes tanto no que diz respeito às coisas seculares e esquece de direcioná-los para aquilo que é importante, né? Então eu vejo ali falando já que é criar os filhos nos caminhos do Senhor, né? Então, que não somente ensiná-las atitudes morais, né? Pois não é por serem bonzinhos que serão salvos. A salvação é dom de Deus e recebemos pela graça. E o princípio bíblico da educação da criança é amar a Deus sobre todas as coisas. Olha que interessante isso, né? Às vezes ensinar os filhos o que diz assim, ser bonzinho, né? Você tem que fazer o que é certo. Temos que ensiná-los que eles não vão para o céu por fazer o que é certo. Eles vão para o céu porque Cristo morreu por eles, que eles não querem por graça, que nós precisamos, acima de tudo, amar a Deus. Se fosse por obras, então os espíritas iriam antes que nós ainda, né? Outra questão é que a relação deve ser baseada no amor, né, irmãos? Quantos pais, às vezes, querem impor aos seus filhos através do medo, né, através da cobrança? Claro que se precisar, a gente passa a chinela mesmo, né? Então, né? A disciplina acontece, mas é uma disciplina com amor, né? Então, da mesma forma que eles sabem que naquele momento foram disciplinados, mas logo depois vem o amor, tem o carinho, né? E, então, é um complemento. Amém? A questão do papel de intercessores, né? Então, que o esposo ele precisa, isso, irmãos, é importante, né? Como os homens muitas vezes têm ser omitido da sua responsabilidade enquanto pais, enquanto intercessores pela família, né? Deixam às vezes a questão de oração, coisa como se fosse algo da mulher, e esquecem que eles precisam interceder, né? É papel do homem ser intercessor pela sua família, orar pelos seus filhos, orar pela sua esposa, interceder por eles, né? Ele é responsável pela batalha espiritual como sacerdote da sua casa, então nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade. O papel ali da esposa também, né? A intercessão da mulher pelo marido, pela família, né? Então ela é a principal intercessora diante de Deus pelo esposo, né? E pelos filhos, né? Pela família, né? Mas o marido, ele precisa interceder, né? Diante do Senhor, é responsabilidade dele. Ele é a questão do sacerdócio do lar, ele também vai falar no 6.7, que o homem ele é o sacerdote da sua casa, né? Então a gente precisa buscar isso. E vai ter outros temas, eu vou correr um pouquinho, senão a gente não acaba, né? Então ele vai falar ali, depois vocês podem estar lendo, irmãos, eu até resumo, mas a gente vai, é muita coisa que não consegue falar, né? Então ali como guerreiros, né? Precisa falar que precisa ser bem-humorados, né? A nossa casa precisa ter alegria, né? O sorriso enche qualquer ambiente. Então isso também as pessoas às vezes associam uma vida cristã, uma vida triste, uma vida de jugo, né? Isso está errado, né? A gente precisa ter uma vida leve, alegre, feliz, cuidar para não fazer tempestade em copo d'água, né? Buscar o bem, então vai falar ali. A importância da comunicação, né, entre os cônjuges, também comentamos já no começo sobre isso, quanto a palavra, quanto a falta de comunicação pode ser danosa, pode trazer malefícios, né, no todo. Então a gente precisa expressar o amor pela linguagem,
entender que que as mulheres, né, principalmente precisam do marido, né, tem que entender que as mulheres têm essa necessidade, que a gente esteja sempre afirmando, esteja falando, né, expressando o nosso amor através também das nossas palavras, né, comunicando isso, né, e que não tem como falar de uma coisa que você não está sentindo também, né, então não só nossas palavras, mas as nossas atitudes, nosso ser tem que viver uma alegria do Espírito, né, buscar isso. Amém? Aí vai falar ali da função do marido, né, irmãos? Ainda teria texto que vai maior de aula, mas vai dar para nós ir para frente, tá? Então ali vai falar no item 7 da função do marido, vou falar aqui só a parte básica, né? Como eu falei, ele tem que ser amoroso, né? O amor, não, a gente sabe que biblicamente falando, amor não é um sentimento, não é uma paixão, mas amor é uma escolha. Então é a função do marido ser amoroso, escolher amar sua esposa, tratá-la bem, tratá-la com cuidado, né? Aquilo que a gente falou ali desse cuidado, tá sempre constantemente reforçando, né? A questão do amor que se tem por ela através das suas ações, né? Não adianta falar e não fazer, então tem que ter isso. Então, ali, eu subi aqui, né, um texto fala assim, que o amor do marido é como um manto sobre o ombro da sua mulher. Com ele ela se sente valorizada, se sente importante, se sente respeitada, né? E por ser quem ele é e como é, né? Então, faz parte do marido fazer a mulher se sentir assim, né? Amada, respeitada, que ela está sendo cuidada, né? Então, tem tudo isso. Então, também tem essa parte ali, né? Ali embaixo, na página 48, então vai falar um pouquinho ali por que o marido deve amar sua esposa, né? Então não vamos ler ali para não alongar, mas tem interessante ali os tópicos, tá? Também vai falar ali do marido como provedor, né? Então, uma das primeiras premissas do marido, né? Ele deve sim ser o provedor do lar. Deus não aprova homem preguiçoso. Então, calça as botas aí, meu filho, você bota, não é? Calça as calças, quer dizer, antigo, né? Bota as calças e entende que é teu papel ser provedor e buscar o sustento da tua família, né? Se esforçar para isso. Claro que a esposa pode sim ajudar, né, numa necessidade, mas não tem que ser preguiçoso, né? Tem gente que é deitado mesmo, né? Então, fazer seu papel e buscar o sustento. Ele tem que ser não só um mantenedor físico, mas também é um mantenedor espiritual, né? Então, ali é interessante, o marido deve ser a principal fonte, né, de conhecimento, de ensino do evangelho para sua família, e vai falar de instrumento para levar, né, cada um à salvação e à plenitude do Espírito. Isso às vezes é negligenciado, como eu falei, né? Os maridos muitas vezes se omitem dessa responsabilidade, por mais que esteja na igreja, né? É a igreja que tem que ensinar, não, irmãos. O marido precisa, né? Faz parte de prover também esse apoio espiritual para a família, para a sua esposa, para os seus filhos, amém? Então faz parte ali também como provedor. Tem mais coisas, mas vamos lá, né? Passar um pouquinho, né? Questão de protetor. Oi? Provérbios, não lembro se as 5 ou 6 falam bastante do marido preguiçoso. Até brinquei que ela disse, mas tá louco, tem 3, 4 páginas de coisa que os maridos têm que ser, que tem uma página das mulheres, você vai que sacanagem, né? Tá louco, né? Então ali também vai falar do protetor, né? Não só proteção física, né? Mas assim, fala proteção física, então claro que o marido é para ser o protetor físico, né? Tomar, digamos assim, assegurar para sua esposa um ambiente de paz, né? Tranquilidade, alegria. Isso são fatores de uma vida que leva, né, até uma vida saudável, né? E até na questão de saúde, beleza, o homem tem que cuidar também disso. A proteção moral, né? Então, cuidar da moral da sua esposa, né? Ter esse cuidado também nesse sentido. Isso, inclusive, em alguns momentos de ocultar as suas faltas, né? Não difamar. Tem uma palavra que fala sobre a questão da mulher e também
indiferente tanto para a mulher quanto para o marido, que é não defraudar, ou seja, não expor, né, o seu cônjuge na frente dos outros, né? Então tem coisas que você pode tratar entre vocês, não ridicularizar, né, a esposa ou falar dos seus defeitos no meio dos outros, né? Essas são coisas que tanto a mulher quanto o marido devem tratar dentro do seu ambiente do lar e não defraudar, né, um ao outro na frente dos outros. Isso é um cuidado, uma proteção moral, né? Proteção espiritual, né? Então ele fala também sobre o esposo deve confortar a sua esposa confortar a esposa quando o Espírito Santo dirigir e não somente quando sentir vontade. Isso é importante, né, irmãos? Às vezes a gente também deixa a desejar nesse sentido. Nós temos que ministrar também para ela a palavra, precisamos, né, seu apoio espiritual para as nossas esposas. Deve ser o líder, então isso é importante, né, irmãos? A cabeça do casamento do casamento da união tem que ser Cristo, mas o marido precisa, né, ser a cabeça da sua mulher, ou seja, ele é papel dele ser o líder da casa, né, de ajudar a família a encontrar o seu caminho, de direcioná-los de forma correta, né? Então é responsabilidade dele essa liderança da casa. E a gente sabe que quando isso se inverte, começa a se ter problemas, né? Então a gente vê também isso muito no dia a dia, quando papéis se invertem, começa a se ter dificuldades, amém? E ali vai ter outras informações ali, né, do líder, também fala um pouco bastante, a questão de ser tranquilizador também, né? Então fala ali, né, que as mulheres são sensíveis aos motivos, o homem ali deve reconfirmar o seu amor por ela constantemente, reforçar a sua fidelidade com ações. Então, escrito nos 10 lugares, né? Entenderam, irmãos? Está sempre ali, né? Reafirmando, entendeu? Se a gente não fala, a memória é curta. Então, mas é algo que está reafirmando que a gente deixa a desejar nisso. E para finalizar, então, as funções da esposa, né? E acabou. Não, tem umas aqui, peraí. Então fala ali de ser apoiadora, auxiliadora, né? Que realmente complementar, né? Então é ser aquele estribo, né? Que às vezes ser aquele apoio que faz o marido ir para frente, né? Às vezes a gente precisa, o marido tem essa necessidade de se sentir apoiado, de se sentir ajudado, né? E que a esposa está junto ali, botando o ombro, auxiliando, ajudando e sendo aquele apoio que precisa, né, irmãos? Então, como a gente falou no começo, papéis diferentes com igual importância, né? Uma coisa complementa a outra. Então, o marido e a esposa se complementam, né? O marido necessita dos atributos da esposa para ser completo, né? Para que o casamento se complete, e da mesma forma a mulher necessita dos atributos do marido para ser completo. Então, ser auxiliadora, né? Ser uma ajudadora ali, tem bastante aspectos sobre isso. Submissa, né? Então, a submissão no sentido assim de entender que o marido é o líder, né? E que ela precisa ter essa, digamos, respeitar esse posicionamento, não se sobrepor, né? Aquela condição que às vezes a gente vê querendo passar à frente, ou seja, tomar decisões sozinha, sem o marido apoiar. Então isso tem que haver essa submissão, né? Aqui vai falar assim: a submissão, a bondade, o amor, o respeito são deveres cristãos da mulher para com o seu marido, seja ele crente ou não. Então, mais uma vez que fala ali sobre aquilo que a gente falou, né? Que as mulheres às vezes erram em achar que por o marido não ser cristão, então ela não deve mais submissão nenhuma a ele. Não é verdade. A única parte para isso é se, digamos, aquilo que o marido queira que ela faça seja pecado e contraria a vontade de Deus. Aí ela tem liberdade da palavra para, né, digamos, não se submeter. Mas no que diz respeito aos atributos da esposa, concernente à família, sim, ela deve se submeter mesmo, muitas vezes mesmo que o marido talvez não seja cristão, né? Então tem esse cuidado nesse sentido. Os irmãos podem ler mais, tá, irmão? Já estamos aí com a hora bem avançada. A questão da mulher talentosa, né? Então cada mulher tem talentos e dons singulares. Cada mulher reflete um aspecto específico da personalidade de Deus, e o ministério que fluir dela refletirá isso também, né?
é bom observarmos que os dons e talentos das esposas devem completar os do marido e os do marido os da esposa, não concorrer entre si, né? Então, a complementariedade, né? Então, a mulher tem que ser também, tem uma passagem que fala que a mulher sabe edifica a casa e a tola destrói. Então, há essa sabedoria de complementação, de andar junto, né? Então, tudo corrobora para esse fim. E ali só no finalzinho eu sublinhei aqui a última frase, que fala assim: para conhecer o plano de Deus é necessário separar tempo para a leitura das Escrituras Sagradas, para oração, e isso deve ser feito diariamente. A prosperidade vem através da busca da face do Senhor, do conhecimento dele e do trabalho, né? Falando sobre a mulher, né? Porque ela também tem essa responsabilidade de ter essa vida de oração, de buscar em Deus, de cobrir o esposo, né, e a família em oração, faz parte ali das atribuições também da esposa. Amém, irmãos? Meu Deus. Oi? Mas chegamos lá, né? Olha, eu digo assim, é importante a gente cumprir, né, falar os assuntos, porque senão a aula acaba não suprindo. Então, peço desculpas aí pelo matraquismo, né? Mas é importante a gente conseguir, assim, falar dos assuntos que são propostos para a aula. Alguém quer complementar alguma coisa aí, comentar? Por favor, ajude, porque a coisa acabou. Amém? Então, espero que depois, irmãos, né, vão fazer também ali a prova. É sempre um momento de revisão, de ler. É claro que a gente não aprende tudo somente dessa forma, mas isso às vezes nos aguça a abrir o nosso, desperta em nós, né, o desejo, às vezes ou até um cliquezinho, opa, acho que aqui isso me chamou a atenção, tem algo aqui que eu preciso tomar um cuidado maior, né? O Espírito Santo às vezes usa isso para nos alertar sobre algo que precisa ser melhorado, precisa ser mudado, e sem dúvida todos nós, indiferente, temos algo a aprender sempre e algo a melhorar, né? Amém? Verdade. Então, semana que vem, nosso irmão Luiz Felipe já vai estar de volta, né? Vamos continuar aí. Vocês não vão mais precisar ouvir falar, quem não matraca. Vai falar ali da relação entre pais e filhos, que é o nosso próximo assunto. E até vamos ver o último aqui que fala, que é o diálogo e perdão na família. Bem interessante, né? Então, olha, dá para dizer assim que esse livro é um manual, né? Que a gente podia sempre segurar embaixo do travesseiro, né? Para dar uma estudadinha em casa, né? Muito bom, assim, irmãos. A gente fez, tivemos a oportunidade de estudar, né? O curso antes de ser FG era da FAEST, né? O Everton também fez, né? FAEST.